sua Bíblia, por favor, glória a Deus, no capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos. Amém? Estou aqui nessa noite com a minha esposa, está ali atrás, presbítero Igor e alguns obreiros que estão aqui. Eu falei assim, ó, vocês vão lá comigo, mesmo que o povo não esteja recebendo, vocês estão automaticamente intimados a dar glória a Deus. Amém? Vitória. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Glória a Jesus. Vamos ler o versículo de número 16. Vamos ler a partir do versículo de número 16. Todos acharam? Amém. Vitória? Diz assim: indo nós ao local de oração, saindo ao encontro uma jovem, que tinha um espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro a seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Versículo 18. Isso fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbando, voltando-se, e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, ordeno de que saias dela. E na mesma hora saiu. Vendo os senhores da jovem que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Versículo 20. Apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos pregam costumes que não é lícito receber nem praticar, vistos que somos romanos. A multidão, levantando-se unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Versículo 23. Havendo dado muitos açoites, lançaram-os na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança. Ele, tendo recebido tal ordem, lançou-os no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Versículo 26. De repente, sobreveio um terremoto tão grande que os alicerces do cárcere se moveram, abriram-se todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Amém? Tome seu assento em nome do Senhor Jesus Cristo. Queria também, pastor Carlos, trazer um abraço do pastor Daniel. Amém? O pastor Daniel está lá em Minas Gerais fazendo a obra do Senhor. A congregação lá da igreja está passando para o novo templo e o pastor Daniel viajou para nos ajudar nessa missão. Amém? Então, um abraço do meu amigo pastor Daniel. Irmãos, no capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos, muitos aqui já pregaram, já ouviram acerca dessa palavra. Creio que alguns aqui têm até um entendimento, um conhecimento e uma forma até de aplicar de forma melhor do que eu tenho certeza disso. Mas nessa noite o Espírito Santo de Deus me conduziu dentro desse livro e dentro desses versículos para falar acerca de algumas coisas que ele colocou no meu coração para o teu coração. Quem crê nisso? Eu vou falar de novo que talvez tu não entendeu. Ele colocou no meu coração para transmitir para o teu. Então isso significa que não é só para mim, mas para mim também, mas para a sua vida. Amém? Então Deus tem uma palavra para mim e para a tua vida. Pastor, a palavra de Deus é importante? Eu te provo que a palavra de Deus é tão quanto importante, poderosa e tem o poder de gerar na minha vida aquilo que nós não temos condições de fazer. Pastor, prova na Bíblia? Eu provo. Vamos lá, se você parar para analisar, no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 1, tem uma mulher que entra no templo desesperada. Ela entra no templo como? Ela entra amargurada e o lugar onde ela deveria ter paz, ela não tem paz, porque dentro da sua casa o problema está instalado e o problema também existe dentro dela. Pastor, então tem problema entrar no culto atribulado? Não. O que tem problema? O que tem problema é a tribulação que você chega a te atrapalhar de cultuar. Vou parar por aqui que você não está entendendo. Vamos lá. Tem problema eu chegar no culto atribulado? Não. Chateado? Não. Mas nada disso pode me impedir de cultuar a Deus. Amém? Então, para aquele que chegou aqui dessa forma, pastor, você não conhece o dia de trabalho que eu tive hoje. Não permita que tudo que se ocorreu durante o dia ou durante o mês, algumas horas que antecederam o culto, impeça você de cultuar e receber de Deus nessa noite. Pastor, mas e o mistério da palavra? Ela está atribulada, sim ou não?
ela entra com uma petição. Qual é a petição? Ela deseja ser mãe. Mas ela sai do templo sendo mãe? Mas ela sai do templo recebendo uma palavra, essa que vem do sacerdote que Eli. Pastor, mas sacerdote Eli não tem a casa dele com problema? Sim. Mas qual o problema dos dias atuais? O problema dos dias atuais está aí. É que as pessoas têm de avaliar quem está trazendo a palavra e não a palavra. Então, eu que titulo a quem receba a palavra, e não propriamente a palavra. Mas o que vai fazer a diferença? Não é quem fala, é da forma que eu recebo e a palavra de quem vem. Então, se a palavra de Deus, seja o pastor Rodrigo, o presbítero Igor, o presbítero Valério, o diácono que está aqui, receba, porque é de Deus para a tua vida. Pastor, mas ela saiu de lá... Não, mas a palavra que recebe do profeta Eli tem o poder de gerar fé suficiente para, no decorrer de um tempo, junto a uma profecia que é lançada a ela no templo, que ela venha, dentro de um tempo oportuno, receber a sua petição. Aleluia. Ah, pastor, ainda não estou convencido da palavra. Então, para a gente voltar para o capítulo que lemos de Atos 16, vamos entender isso. Deus criou o quê? Os céus e a... Aleluia. Deus criou os céus e a terra. Você não entendeu, não? Qual foi o tipo de matéria que Deus usou para criar os céus e a terra? Hã? Não entendeu, não? Então a palavra de Deus tem o poder de gerar para mim e para a tua vida aquilo que um homem propriamente não tem condições. Voltando para o capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos, aqui Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, eles estão aqui na segunda viagem missionária de Paulo. Na primeira viagem missionária de Paulo, quem é amigo ou quem é participante a essa viagem é Barnabé. Mas por conta de um descontentamento acerca de João Marcos, agora, quem está fazendo companhia a Paulo dentro dessa viagem é Silas e os demais no qual eu citei aqui. Sendo que no decorrer dessa viagem, ou propriamente na estadia em que eles fazem a essa cidade, a este lugar, eles chegam a um lugar e tem umas mulheres no dia de sábado orando. E quando Paulo se chega ali junto com os demais, eles começam a falar no ambiente onde já tem oração. Não entendeu, não? O ambiente já tem o quê? Mas está chegando alguém pronunciando uma palavra, e quem recebe a palavra, uma das que a Bíblia cita é Lídia, e propriamente a palavra que ela recebe é transmitida para toda a sua família, e não só ela, mas toda a sua família, dá crédito à pregação de Paulo, porque a Bíblia diz no capítulo 16 de Atos, que o próprio Deus, por intermédio do teu Espírito, fazendo uso da vida de Paulo e da palavra que Paulo pregava, abriu o coração daquela mulher para receber a palavra de... Ah, pastor, não entendi, explica de forma melhor. Eu posso estar pregando a palavra. Tem gente aqui que vai receber e outro não. Depende da forma que você se permite, o Espírito tocar no teu coração e você receber a... Pastor, não entendi isso. A palavra é poderosa? Sim, mas a palavra vai ter de grandeza e poder da forma em que tu recebe ela. Aleluia. Essa aqui recebeu. Ela já estava orando. Mas propriamente não só posso ter uma vida de oração, eu preciso também ter uma vida de constante conhecimento e absorção da... Por quê, pastor? Porque quando eu oro, eu falo a Deus. Mas quando eu recebo a palavra, é Deus falando comigo e preenchendo aquilo que precisa. Ah, vou parar, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, irmãos, amém? Vamos lá, olha só, eu posso ter uma vida de orar, mas eu também preciso ter uma vida de constante aprendizado na... Porque não adianta eu só comunicar a Deus, mas não me permitir por um tempo me aplicar naquilo que Deus quer falar para a minha vida. Amém? Vitória? Então Paulo, Silas, Timóteo e Lucas estão incumbidos dessa missão. É claro que no capítulo 16 fala mais desses dois, Paulo e Silas, acerca do acontecimento, acerca do que se ocorre no que nós lemos. No decorrer disso, eles ficam por alguns dias naquela cidade. E no decorrer eles começam a fazer exercício da prática, daquilo que foram chamados. Não entendeu não, né? Vou falar de novo isso aqui. Eles ficam por alguns dias naquela cidade e continuam no exercício da sua chamada em termos de prática. Fazendo o quê? Me pergunte o quê? Pregando a palavra. Não adianta Deus te levar para um lugar, mas se você não se prontificar a fazer aquilo que Ele mandou. Vou falar de novo. Deus levou, conduziu, permitiu. Deus levantou, Deus capacitou. Mas não adianta Deus levar, capacitar, chamar, dar nome, dar unção, dar poder, mas eu não fazer uso de tudo isso no tempo oportuno que Ele me dá, em ocasiões que Ele me permite. Não entendeu não? Diga assim para o seu irmão, existe um porquê. Que Deus colocou dom sobre tua vida, te deu a palavra, está te dando conhecimento, então faça uso disso dentro da oportunidade que Ele está te dando. Mas calma aí, eles estão pregando aonde? É no culto da laje, aqui, Paulo e Silas?
Eles estão pregando na beira do rio. Vou melhorar isso aqui, não importa se é no culto da laje, se é no beco, se é na viela, se é ali na esquina, o que importa é que a palavra de Deus tem que ser pregada, e toda vez que tu abrir a boca, sempre tem gente necessitada para ouvir. Ai, ai, ai. Quem me ouve aqui, diga amém. Pastor, esse negócio é muito sério, sim, porque a gente está falando de obra de Deus, obra missionária, envolve vidas, envolve almas. Paulo e Silas está pregando, os demais estão ouvindo. Deus está se manifestando por intermédio do Espírito, que tem corações sendo abertos. Ela decide convidá-los a ficar na sua casa, dentro do tempo oportuno, na prática do que foram chamados, estão pregando, estão fazendo. Aí quando estão indo a um lugar a orar, que a Bíblia diz isso, tem um demônio, um espírito de adivinhação que está numa menina e está dizendo: ei, aqueles ali que estão indo são homens de Deus. E a mensagem que está na boca deles é verdadeira. Porque o que falam fala acerca de salvação, acerca de vida eterna. Não entendeu não? Vou explicar. Tem um espírito de adivinhação nessa jovem. Mas ela está apontando e está dizendo: ó, tá vendo aqueles que estão passando ali? Aqueles ali são de verdade. Porque o que eles falam conduzem para a eternidade. Vou falar de novo para a gente entender esse negócio. Tem alguns que estão passando e o próprio demônio está dando testemunho acerca de quem são. Aquele ali é crente de verdade. É aquele que ele fala é verdadeiro, traz transformação à alma e conduz crente ao céu. Aleluia. Fala ou não, irmãos? Fala. Não adianta ter palavra que emociona. Tem que ter palavra que transforma. Não. Não. Eu não, me perdoe, eu não estou interessado no teu arrepio nem na tua lágrima. Eu estou interessado na transformação da minha e da tua vida para a salvação da nossa casa. Para Marcel, menino, que a céu é vaio. Mundore céu é vaio. Aleluia. Paulo está indo. Está passando e tem alguém dizendo: aquele ali é crente de verdade. A palavra que está na boca deles é uma palavra que pode confrontar, mas transforma. Aleluia. Não entendeu não? Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer uma coisa e é importante. Palavra de Deus que nos confronta, mas que nos transforma, vale a pena absorver e guardar na tábua do meu e do teu coração. Só que tem um detalhe: ao longo dos dias, ela vai importunando e dizendo: aquele ali é homem de Deus, aquele ali é homem de Deus, aquele ali está pregando a palavra, aquele ali está falando acerca do reino. Mas Paulo, incomodado com isso, ele dá uma ordem para que aquele espírito maligno saia da vida daquela jovem. Na mesma hora que ele dá ordem, o que acontece? O espírito maligno bate. Não entendeu não? Ele dá ordem, ele coloca a mão. Ele pronuncia o que? Uma de libertação para a vida de alguém. E a libertação acontece na mesma hora. Pastor, o que você quer dizer? Para a libertação na vida de pessoas acontecer, nós às vezes não precisa nem pôr as mãos, só libera uma palavra, a pessoa recebe, o nome do Senhor vai ser glorificado. Pastor, por que você está dizendo isso? Que não adianta eu colocar a mão na cabeça de alguém se manifestar e ele não ter instrução para viver uma vida transformada lá fora. O diabo vai dar a mão a ele na esquina e ele vai voltar nas mesmas práticas. Diga assim para o seu irmão: tem que ter instrução. Palavra de confronto para haver libertação. Não entendeu não? Ei, a palavra que alguém possa trazer para você, que não te confronta, que não mostra de fato, para mim e para você, quem nós somos de verdade. Muitas das vezes, alguém sabendo que eu e você precisam ouvir, não está sendo nosso amigo. Que isso, pastor Rodrigo? Amigo de verdade nunca vai falar aquilo que eu e você queremos ouvir. Vai falar o que você precisa ouvir, porque quer ver mudança, quer ver crescimento, quer ver transformação na tua vida, na tua casa, na tua família. Aleluia. Ele pronuncia uma palavra. Ela é liberta. Naquele mesmo momento ela é liberta dos seus senhores, ela é liberta dos demônios e liberta de tudo aquilo que lhe aprisionava. Não entendeu não? Os senhores não estavam preocupados com ela, estavam preocupados com aquilo que ela podia gerar a ele. Você não entendeu, né? Existem pessoas que muitas das vezes usam de outras pessoas para obter coisas. E quando alguém vê que alguém está caminhando e recebendo a palavra, alguém está dizendo: não volta naquele lugar. Porque se você voltar naquele lugar, você vai ser liberto. Mas eu preciso do que está sobre a tua vida, porque gera para mim aquilo que eu quero.
Não entendeu não? Me perdoa, mas eu preciso liberar essa palavra que Deus colocou no meu coração. Tem gente que vê que o marido ainda está no tráfico, está nas drogas e não quer que larga, porque ainda quer o lucro que gera. Por que, pastor Rodrigo, que é mais fácil viver na comodidade do que ser transformado pelo Evangelho e aprender a viver na dependência de Deus? Aleluia, Jesus. Maravilha. Fala tudo. Os credores não estão preocupados com ela, estão preocupados no que pode gerar. Meu Deus. Não entendeu não? Você que está chegando aqui hoje, que é novo convertido, ou está aqui hoje como visitante e ainda não aceitou Jesus, toma cuidado, que existem pessoas que manipulam a nossa vida quando estamos fora da orientação de Deus só para obter alguma coisa ou fazer com que você faça para ele aquilo que ele quer. Pastor, o que é isso? Eu estou ministrando aquilo que o Espírito Santo de Deus está ministrando a minha alma para mim e para a tua vida. Não entendeu não? Pastor, como é que funciona esse negócio? Um exemplo, posso dar o seu exemplo? O presbítero Valério. O presbítero Valério é um cara impulsivo, mas eu quero que o presbítero Valério vá lá e pegue o Igor. E, ó, porque eu não quero ir. Aí o que eu faço? Eu vou introduzir no presbítero Valério, brincadeira, tá aí. Eu vou introduzir no presbítero Valério aquilo que eu quero que ele faça no Igor. Ó. O Igor? Na primeira oportunidade que você tiver, pega ele. Ó, o Igor é assim, assim, assado. Aí o Valério, ó, impulsivo, inflando o ego. Não, é verdade. Na primeira oportunidade que ele me der, eu pego ele. Introduzir e ele vai produzir. Não entendeu, não? Toma cuidado. Porque às vezes você está sendo manipulado e nem sabe. Tem gente que não quer que você seja liberto e viva verdadeiramente uma vida em Cristo Jesus, porque de alguma forma ele está obtendo lucro, você sendo escravizado pelo diabo. Quer que eu te provo isso? Porque na hora que eles vão, eles pegam Paulo e Silas e levam até os magistrados e mostram na Bíblia a queixa que eles fazem sobre a libertação da jovem. Eles não falam, eles só falam, eles não falam da jovem em nenhum momento, só falam assim, ó, eles estão impondo para nós costumes que nós não nos possamos permitir, porque somos romanos. Eles falam acerca da libertação? Não fala. Em nenhum momento. Porque, na verdade, sempre alguém vai falar acerca do que você serve e de quem você é. O problema deles estava relacionado com isso, da palavra no qual eles pregavam, acerca do que eles estavam dizendo. Não estava preocupado, eles não tinham interesse, a não ser no dinheiro que era gerado. Pastor, mas calma aí, eu quero entender qual é o ponto-chave dessa palavra. A gente já vai chegar na cereja aqui, a gente vai orar para a gente ir para casa. Fica tranquilo. Paulo e Silas estão fazendo o quê? O certo, sim ou não? Sim ou não, irmão? Sim. Estão em obediência, sim ou não? Sim. Mas agora vão parar onde? Isso aqui não é coisa de doido? Porque a gente não vive no tempo atual servindo a Deus como meritocracia, não é assim? Eu faço e Deus me dá. Mas isso é bíblico? Aonde está escrito que Deus tem que te dar alguma coisa ou fazer alguma coisa? Essa ideia quem cria somos nós. É por isso que quando não acontece do jeito que a gente quer, a gente se frustra e quer desviar. Porque a gente está acostumado com palavra de autoajuda e palavra de efeito. Deus vai fazer, e se Deus não fizer? E se Deus permitir as coisas acontecerem para o nome dele ser glorificado? Porque crente de verdade adora a Deus independente da situação que está passando. Pastor, isso é muito sério. Eu tenho que ser responsável pelo aquilo que eu digo. Eu não posso chegar aqui e enganar ninguém. Eu tenho que falar, a palavra é essa. Você pode às vezes estar fazendo certo, mas algumas coisas vai fugir do controle, mas vai acontecer do jeito que Deus quer. Glória a Deus. Isso é coisa doida. Estou pregando, fazendo certo. O exercício da chamada vai parar na prisão. Meu Deus. Mas me mostra na Bíblia que em algum momento eles murmurando, querendo desviar, querendo parar, querendo dizer assim, esse negócio não é mais para mim não. Vou parar. Vou fechar a Bíblia e vou para casa. Fala, me mostra. Não. Sabe o que eles fazem? Eles vão parar na prisão. Aleluia. Já percebeu que hoje a maioria dos crentes hoje está tudo café com leite? Não queima mais nada, não. Na primeira prova, no primeiro vento, não, pastor, vou entregar o culto, não quero mais. Pastor, para mim não dá. Ei, você ama Cristo de verdade? Sim ou não? Pastor, eu amo. Ama mesmo? Quer que eu te provo como é que a gente muda no percurso, no meio da caminhada? Quando a gente aceitou Jesus,
A gente não importava quem é que estava pregando, aonde que era o culto, a gente só queria estar, sim ou não? Mas por que hoje a gente virou seletivo? Outrora eu só queria estar, participar. Para mim já... Ei, não, eu posso ficar na portaria, eu fico. Posso varrer o chão, eu fico. Eu tinha o prazer de servir hoje. Eu tenho o prazer de estar onde eu quero, não onde Cristo quer que eu esteja. Pastor, que negócio é esse? Algumas coisas têm mudado no nosso meio, por isso que nos dias atuais o negócio está virando meio café com leite. Não, é eu que falo da forma que eu vou servir a ele. Mudou? Isso é bíblico? Hã? Não, esses aqui estão fazendo certo, mas vai parar na prisão. Pastor, tem mais gente assim? Daniel, por ter seu compromisso em oração e não se render àquilo que se levantava dentro do seu tempo, vai parar onde? Na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abidnego vai parar onde? Na fornalha de fogo. E outros mais que a Bíblia vem citando acerca disso, não entendeu não? Existem momentos na minha e na tua vida que a gente vai fazer o certo, e as coisas vão acontecer de alguns modos que a gente vai entender como errado. Entenda, e pode olhar para esses exemplos bíblicos, todos eles Deus permitiu passar, mas Deus não permitiu que nenhum deles morresse dentro da situação. Situação que mata crente é aquela que o próprio crente causa com a sua própria mão. Pastor, que negócio é esse? Deus tem responsabilidade em te livrar, em te sustentar e te manter com a sua presença quando você obedece a Ele, mas em termos de desobediência, Ele não mexe uma palha. Pastor, que negócio é esse? Me prova na Bíblia. Tem um ladrão à esquerda e outro à direita. Diga glória a Deus. Aí o ladrão, um ladrão diz assim, ó, os que estão sendo crucificados com Cristo. Aí vem cá, se tu não é Cristo, tu não diz aí que é o cara, rei dos judeus? Então se tu é Cristo mesmo, desça a ti e a nós dessa cruz. Aí o outro, Cristo nem fala nada, o outro já defende. Aí tu tá maluco, rapaz? A gente está aqui porque merece. Mas esse aí nada fez. Aí ele diz assim para aqui, ó, quando tu entrares no teu reino, lembra-te de... Aí Cristo fala, hoje mesmo te digo, estarás comigo no... Não entendeu não, né? Vou explicar esse negócio aqui. Um está dizendo assim, eu só quero uma oportunidade. Prova para mim que você é Deus, me desce da cruz e desce você mesmo. Mas ele sabia quem era Cristo, mas não queria um compromisso com Cristo. Ele só queria uma oportunidade de viver a vida por aí. E o outro? O outro está dizendo, eu reconheço quem eu sou, sei que estou aqui porque mereço, mas aquele ali nada fez, mas eu sei quem você é. Quando tu entrares no teu reino, lembra-te de mim. E Cristo diz, hoje mesmo te digo, estarás comigo no paraíso. Pastor, ficou um negócio desamarrado aí, amarra, me explica. Me mostra na Bíblia aonde Cristo desceu ele da cruz. Não entendeu não, né? Cristo perdoa para a eternidade, mas a consequência daquilo que a gente escolhe na terra fica. E acabou, glória, vou parar por aqui. Acabou o negócio. Não entendeu não? A gente acha que Cristo vai pegar uma vassoura e uma pá e vai limpar a sujeira que a gente faz. Não vai não, crente. Tem coisas que a gente vai passar por desobediência, vai ter que colher, vai ter que comer. Me mostra, desceu da cruz? Não desceu não. Ele falou, eu te perdoo para a eternidade, mas vai pagar. Teve uma vez um irmão que me procurou e falou assim, pastor, ora a Deus para queimar lá os arquivos lá que eu estou devendo à justiça. Eu falei, irmão, isso existe? Isso existe, crente? Hã? Existe esse mistério aí? Não, meus irmãos. Não. A palavra de Deus não ensina dessa maneira. A palavra de Deus ensina para mim e para você que a gente tem que ser responsável pelas nossas escolhas. Nós temos que ter uma fé consciente e acerca inteligente do que a palavra diz e ensina. Por que tem muita gente que fica frustrado hoje, quer sair da igreja, qualquer coisa fica igual aquela raposinha do desenho, ó vida, ó céus. É, não é? Ah, pastor, você não está vivendo o que eu vivo, você está vivendo o que eu vivo? Já percebeu que crente faz comparativo de dor? Sim ou não? Sim. Um exemplo. Eu estou com a dor de dente e o presbítero também. Aí ele fala assim, o meu está doendo mais. Por que o seu está doendo mais? Porque você está sentindo. Sim ou não? Mas quem me garante que eu também não estou sentindo a mesma dor que você? Não, mas quando é comigo, aí eu quero... Não. Homem de Deus e mulher de Deus de verdade tem que entender o propósito sobre o que Deus tem sobre a tua vida. Esses aqui estão passando, fazendo certo. Não, porque a gente também continua com algumas teses, alguns pensamentos, que tudo é culpa do diabo.
A minha avó conta uma história que o diabo ele está costurando a bainha da calça no inferno e não consegue terminar até hoje. Me pergunta por quê? Ele não tem tempo. Tudo é ele. Amém ou não amém? Tudo está botando na conta do diabo, crente. Não. A gente tem que entender e levar isso de forma séria. Tem momentos na minha e na tua vida que a gente vai passar por situações, a gente não vai entender, mas precisa obedecer. Até para gerar milagre a gente não precisa entender, a gente precisa obedecer. Pastor, isso é coisa de maluco, me prova na Bíblia, prova. Segundo livro do Gênesis, capítulo 4. Uma mulher com a dívida dentro de casa, com os filhos para ser levado pelos credores, a mulher viúva, está desesperada, chega diante do profeta Eliseu e diz assim: ei, olha só, meu marido era servo, meu marido servia a Deus, agora ele está morto, estou com a dívida para pagar, meu irmão, fala para mim o que acontece. Ele fala: o que tem eu contigo? Declara para mim o que tu tem em casa. Ela falou: não tenho nada senão uma botija de azeite. Agora você vai lá, pega vaso emprestado, não pouco, tranca a porta, vai descendo o azeite e tal, e o milagre acontece. É coisa de doido, não é? Como é que pode eu chegar diante de um homem pedindo uma solução e ele fala para mim para pedir os outros? Vaso emprestado, que agora eu tenho a responsabilidade de devolver aquilo que não é meu, e não poucos, e deitar o pouco que eu tenho sobre o que está vazio. Seja sincero, a gente dá glória a Deus, aleluia. Se fosse você faria? Fala, crente. Sim ou não? A gente ia querer compreender, mas tem momentos que a gente não precisa compreender, a gente tem que obedecer. Vamos, pastor, não me convenci com esse exemplo. Cita outro na Bíblia. Primeiro livro do Gediael, capítulo 17. Deus dá ordem a Elias a ir numa casa que uma mulher é viúva, que ele já deu ordem. A viúva sustentar o profeta. Olha que loucura. Elias tem o quê? Nada, a não ser a fome e uma palavra. Agora Deus está dando ordem para quem tem pouco sustentar aquele que não tem nada. É coisa de doido, não é? Agora imagine só, Elias chegando na tua casa, você com um pouquinho que tem para cozinhar para os teus filhos, aí chega lá o crente lá e fala assim: ei, fala para mim o que tu tem, eu tenho só um pouquinho, vou cozinhar, vou morrer, estamos destinados a isso. Aí ele fala assim: faz para mim primeiro. Você faria? Primeira coisa que ia falar: ô crente abusado. Segunda coisa que tu vai ver: não tem nada. Como é que ele vai falar que Deus vai fazer se não tem nada para a vida dele? Porque a gente faz avaliação do que Deus pode fazer acerca de quem está pronunciando a palavra. Elias não tinha nada, mas tinha uma palavra que mudaria a situação dentro daquela casa. Não entendeu não? Tem gente, diácono Leandro, que morre com pouco que tem, mas não se permite vivenciar um milagre em termos de crer da palavra de um homem de Deus que está liberando para a sua vida. Elias tinha o quê? A não ser uma palavra. Porque depois do milagre gerado, ela diz assim: a palavra de Deus, pelo ministério do profeta Elias, não faltou a farinha e nem o azeite dentro dessa casa. Não entendeu não? Vou explicar isso aqui de novo. Vem cá. A oferta no qual ela fez ou obedeceu, se cumpriu, mudou a vida de Elias? Sim ou não? Não. Mas mudou a condição de qual casa? Da dela. Não entendeu não? Quando fizer aqui o apelo aqui, para dizimar e ofertar, não perca a oportunidade de cooperar com a obra de Deus. Aleluia. Tu perdeu a oportunidade. Vou falar de novo aqui. Não perca a oportunidade de cooperar com a obra de Deus. Por quê? Pode não mudar a condição da casa, mas muda a condição da sua vida. Não entendeu não? Quando Deus falar para você fazer, faça. Não faça beicinho e fica pedindo prova de Deus acerca de uma palavra direta que Ele está trazendo para a tua vida. Não vou falar isso não, que isso é chato. Fala ou não, irmão? Tem que ele fala assim: fala. Não adianta, irmãos. Adianta. Crente avarento com coração duro não prospera. Deus não precisa de dinheiro, Deus precisa de pessoas com o coração voltado a Ele para administrar aquilo que é dele. Eu tenho uma palavra que geralmente eu falo lá na igreja. Neemias, quando tinha o desejo de fazer a obra, ele tinha condição? Mas ele tinha o quê? Um desejo no seu? E dentro do desejo que foi gerado acerca de necessidade que não era dele, mas do outro, ele começou a orar durante 4 meses. E dentro desse tempo de oração acerca de um desejo de fazer a obra de Deus, pedindo condição a Deus, o que Deus faz? Dá condição a ele de fazer a obra, tocando num rei que nem tinha a mesma fé que ele, dando a ele autoridade para passar em madeira para poder fazer a obra. Não entendeu não? Muitas das vezes quando faz o apelo para dizimar e ofertar, o crente quer olhar para a condição que tem. Você não precisa ter condição, você precisa ter desejo, que condição quem dá é Deus.
Glória! Não é, pastor? Não é? Como não? Entendeu não? É por aí. Pastor, mas volta para Atos 16, vou voltar. Eles estão fazendo o certo e as coisas estão acontecendo errado. Agora os dois estão presos. Vamos ser sinceros. E não só presos, eles já tinham acabado de apanhar. Eles foram chicoteados, irmão. Foram expostos à vergonha. Sim ou não? Imagina você sendo arrastado aqui no meio da praça, aqui, nego te comendo um chicote e ainda te botar no cárcere interior. Se alguém que te bateu, te expôs à vergonha e ia te dar comida, então a gente pode deduzir que eles estão com fome, acabaram de apanhar, cansado. O que você ia fazer numa situação dessa? Ah, pastor, eu ia chorar, eu acho que eu também. Só que esses dois aqui fazem diferente. Não entendeu não? Eles fazem o quê? De fé. Mas pastor, eles estão presos. Sim, me mostra na Bíblia aqui se não tem outros que estavam presos semelhantes a eles. Sim ou não? A Bíblia fala que existiam outros presos ali. Pastor, não entendi, me explica. Existem pessoas que podem estar vivenciando a mesma situação em que você está vivendo. Aleluia, Jesus. A deles a situação que eles estavam presos. Você pode estar dizendo, pastor, estou vivendo o desemprego, pastor, estou vivendo a traição, pastor, estou vivendo o medo, estou vivendo a doença. Existem pessoas que podem estar vivendo coisas semelhantes à tua, mas o que vai fazer a diferença é a atitude que nós tomamos dentro da situação, porque Paulo e Silas estão dentro de uma situação comparativa aos demais, mas eles agem diferente dos demais que estão presos à situação. Eles não se permitem ser influenciados pelo ambiente, nem tampouco pela experiência no qual estão vivendo, mas continua com um propósito agarrado no teu coração. Não adianta. Eu não posso viver no termo comparativo, mas na vida dele, não, você tem que olhar para a tua. Já percebeu que nos primeiros 30 segundos de desespero, de raiva, de ódio, a gente perde a razão e perde o controle? Sim ou não? É assim, irmão. Quando a gente está injuriado, está chateado, a gente fala aquilo que não quer. Fala aquilo que não precisa falar. Sim ou não? Mas depois a gente se arrepende. Toma cuidado para você não tomar decisões afloradas da sua emoção e se perder ao longo disso. Ah, pastor, isso é coisa de maluco, eu não tomo não. Eu te mostro na Bíblia que profeta agiu assim. Ih, esse pastor é doido, me provo. Jonas está chateado, Jonas tem o seu motivo. Ele está aflorado, a flor da emoção, Deus está querendo falar com ele, não está querendo ouvir a voz de Deus. E ele toma uma decisão baseada na emoção, baseado nos seus sentimentos. E qual é? Pagar uma passagem para o lado oposto aonde Deus manda. Ele paga a passagem ou não paga? Vai ou não vai? Mas Deus não vai atrás dele? Ele não sofre algumas consequências? Entenda isso, às vezes a gente toma atitudes sem pensar e inconsequente, e quando as consequências são geradas pelas atitudes sem pensar, a gente não quer pagar o preço que a gente mesmo pagou para as coisas acontecer. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Eu sei que existem situações que a gente passa ao longo do ministério, ao longo da vida, no início da caminhada, no meio dela ou até o fim. Paulo vem dizendo isso também quando escreve a Timóteo, já perto da sua morte. As últimas palavras escritas dele em vida. Ele fala que a vida dele foi de intenso combate e luta, e ele diz que o negócio é bom. Vai entender isso? É coisa de crente, é ou não, irmão? O cara fala que a vida dele foi de intensa luta e batalha, está chegando no final da caminhada e ainda tem fé suficiente para dizer que tem uma coroa reservada para ele e para os demais que esperam em Cristo Jesus. Não entendeu não? Gente que tem a palavra de Deus, os propósitos de Deus guardados no teu coração, independente do que vive, independente do que passa, ainda continua acreditando, ainda continua esperançoso, ainda continua avante. Eu estou pregando hoje aqui para crente que independente da chuva, do cansaço, da luta, está aqui para receber uma palavra de Deus, para caminhar e fazer a obra. Aleluia. Agora olha só. Talvez Paulo e Silas estão vivendo 2 dias maus na sua vida. Porque entenda comigo, eles saíram para orar, eles vão pensar que vai estar preso à noite? Sim ou não? Hã? A gente não tem o dia mau, a gente muitas das vezes, a Bíblia fala para se preparar, mas a gente se prepara, irmão. Hã? Sim ou não? A gente fica falando assim, é só vitória. Tem um pastor amigo meu, pastor Jorge, ele subiu um monte, aí, pastor, tudo bem? Ah, irmão, só vitória. E ia embora, pastor Jorge, lá de Raiz da Serra, ele, Piabetá. E aí, pastor, só vitória?
Só Vitória. Teve um dia, o presbítero Valério, pastor Carlos, ele subiu no monte. E aí, pastor João, só Vitória. O pastor João, só Vitória. Ele falou, olha lá, pastor, seu carro está pegando fogo lá embaixo. Ele falou, tem prova também. Ele estava preparado para o carro dele pegar fogo? Mas pegou. Não entendeu não, meu irmão? O dia mau ele chega, mas geralmente a gente não se prepara para ele. Ei, alamantou, evaio. Homem de Deus e mulher de Deus tem que estar estruturado na palavra, porque quando o dia mau chega, o que vai livrar do pecado, dos laços que muitas das vezes eu e você criamos para a nossa vida, é a palavra que está guardada no nosso coração. Pastor, me prova na Bíblia. Eu guardei a tua palavra na tábua do meu coração para eu não pecar contra ti. Ora mandou que remaio. Aleluia. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, o Espírito está ministrando a minha alma, que Ele está gerando vida, corações e alma aqui, por intermédio da palavra de Deus. Oh, glórias. Aleluia. Aleluia. Onaiki ondosuri rebote cabaço reblaia. Oh, Espírito Santo, aleluia. Aleluia. Meu Deus. A gente não se prepara, mas ele chega. De repente eu estou falando para gente aqui que está vivendo esse dia hoje. Se eu liberar essa palavra sobre a tua vida, você recebe? Eu tenho resposta vindo da parte de Deus para mim e para a tua vida, para quem está vivendo dias maus por esse tempo. Pastor, qual é? Paulo e Silas estão vivendo isso, mas por intermédio da atitude gerada, Deus coopera com eles. Olha só esse negócio, a Bíblia fala de perto da meia-noite. Meu Deus, eles começam a fazer o quê? Não entendeu não? Vou repetir. Perto do dia mau acabar. O dia não acabou. Eles tomam uma decisão. Qual é? E cantar hino a Deus. Não entendeu não? Na minha perspectiva é que vai acabar dando ruim. Mas através da atitude gerada, Deus está cooperando no céu. O dia ainda não acabou. O mês, o ano ainda não acabou. A atitude que tu toma aqui, adorando, glorificando, Deus está cooperando com a tua vida. Amando rebaio, não entendeu não? O dia não terminou. Antes do dia terminar, sentindo no corpo, sentindo na alma, tem crente orando, tem crente glorificando, tem crente pregando, e Deus e Deus se manifestando. Aleluias, 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 aleluias. Já estou vendo crente orando aqui. Já estou vendo crente glorificando aqui. Deus trabalhando. Não entendeu não? Para encerrar, para botar cereja no bolo e a gente orar para ir para casa. Me mostra na Bíblia qual foi a oração que eles fizeram. A gente que entende, orando para que Deus faça alguma coisa. Não, a Bíblia só fala que eles estão orando e glorificando. Não entendeu não? Vou explicar isso aqui. Eu vou botar cerejinha e um irmão aí louvo aí para a gente ir para casa pegando fogo. Pastor, me explica isso. Eles estão orando a Deus. Estão louvando a Deus. Eles estão orando a Deus e louvando a Deus e Deus cooperando a favor. Mas só que a Bíblia não diz que a oração deles foi para causar terremoto, para abalar a estrutura do cárcere. A gente que entende assim. Mas só que entende que antes deles orarem e glorificarem a Deus louvando,
Eles já tinham isso guardado no seu coração. Então podemos chegar à dedução que eles não estão orando e cantando pelo interesse que Deus faça. Porque antes do dia mal acontecer e isso chegar, eles já estão indo da casa de Lídia com o propósito de orar e cantar. Não entendeu não? É que independente do que aconteça ao percurso do dia, o meu coração não muda. Quer seja na cadeia, quer seja no hospital, aonde Deus permitir que eu chegue, eu adoro. Eles estão saindo para orar, saindo para louvar. O dia mal aconteceu, mas antes que o dia acabe, o propósito do meu coração vai se cumprir. Adora a Deus, adora a Deus, adora a Deus, adora. Eu não adoro para ele fazer, independente se ele faça, eu já estava com o coração proposto a adorar. Tem gente que chegou aqui no culto hoje dizendo, independente do que vai acontecer, eu vou chegar lá para te glorificar. Se o Senhor fizer ou não, eu vou dar glória. Se o Senhor fizer ou não, eu vou orar. Se o Senhor fizer ou não, eu estou aqui porque o Senhor é na minha vida. Posso, pastor? Se coloque de pé que eu quero orar contigo. Ei, não entendeu não? Se coloque de pé que eu quero orar com você. Pastor, mas eu já estou de pé. Calma que eu vou te explicar. Tem gente que às vezes está de pé com a aparência de quem está de pé, mas por dentro está caído. Capítulo 2 do profeta Ezequiel, ele vem dizendo: ei, Ezequiel, filho do homem, ponte em pé porque hoje eu quero falar contigo. E a Bíblia diz no versículo 2: ei, enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e eu me pus de pé. Não entendeu não? Deus hoje está falando comigo e contigo na instrumentalidade da tua palavra. E qual a proposta? Nos colocar de pé diante de situações para que a gente possa prosseguir. Então hoje de fato tu não vai sair daqui da forma que entrou. Eu fiz essa aplicação acerca da vida de Ana. Pode ter entrado atribulado, mas está saindo com uma palavra que tem o poder de gerar a atitude necessária para a transformação da tua vida. Ora Moshel, agora Súria. Você pode adorar a Deus comigo, você pode glorificar a Deus comigo. Ela adora a Semi na Lavássia. Só nada forçado. Se tu sentir, ele adora. Se não sentir, nem precisa. Olha, ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui. Eu sinto ele, eu sinto. Levanta a mão para receber. Tem graça, tem virtude da parte de Deus descendo no nosso meio nessa noite. Recebe de Deus, recebe de Deus. Recebe quem, pastor? Aquele que está ferido. Recebe quem é aquele que está machucado. Recebe quem é aquele que quer parar. Recebe quem é aquele que quer desistir. Recebe quem é aquele que adora no meio da tribulação. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Oh Espírito de Deus, é Marcelo, é Vácia. O intuito do diabo era preparar essa cilada, esse laço, para que tu viesse parar de existir. Mas o diabo te conhece por fora. Ele não sabe que por dentro existe um coração voltado a Deus e firmado na palavra. Adore a Ele, adore a Ele. Adora Ele. Exalte a Ele nesse momento agora. Arranca aquele grito de socorro preso na sua alma. Arranca aquele glória a Deus que está preso. Aleluia. 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 Aleluias! Aleluias! Eu já estou vendo um crente recebendo lá atrás. Oh glória a Deus, oh aleluia, oh glória a Deus, oh aleluia. Eu vou deixar você e Deus agora, você e Deus. Os irmãos que for louvar, pode louvar, você e Deus agora.